inspirada na Pequena Sereia, vai precisar de ter uma boa resistência à água. É uma maquilhagem que eu vou querer utilizar num sunset de verão, numa festa da piscina, até mesmo numa simples ida à praia. É uma maquilhagem versátil, ao mesmo tempo elegante, e por isso eu quero que ela resista à água e à transpiração que acontece naturalmente com o calor do verão. O primeiro passo para a construção de uma maquilhagem é preparar a pele, pelo menos com a limpeza e com a hidratação. Eu já fiz a minha preparação da pele e agora vou aplicar o meu primer de rosto. Vou aplicá-lo mais intensamente aqui na zona T. E aplico o mesmo com a pontinha dos dedos, como se fosse um hidratante. O passo que segue é a aplicação da base. E eu escolhi uma base waterproof. Eu até gosto bastante destas bases aqui da Essence. São a Stay All Day e elas são, de facto, à prova de água. Logo, vai ter uma durabilidade, uma resistência muito superior a uma base que não seja waterproof. Depois de aplicada a base, vamos pegar num pincel de pó e vamos uniformizar toda a base que estivemos a aplicar no rosto. Fazemos assim estes movimentozinhos circulares, de forma bem leve, que é para não arrastar e não tirar a base que tivemos a pôr. O objetivo é mesmo polir agora aqui a nossa pele. O objetivo é mesmo dar mais uniformização à pele e também remover algum excesso de produto que tínhamos aplicado. Porque se nós tivermos excesso de produto, ao longo do dia, à medida que nós formos transpirando, esse excesso vai escorrer. É aquilo que nós costumamos dizer quando a maquilhagem começa a derreter. E, portanto, isso não vai dar durabilidade nem resistência à maquilhagem. Então, este passo torna-se bastante importante para criar mais resistência ao longo do dia. Para melhorar a textura da minha pele, vou aplicar uma base mineral em pó solto. Assim umas batidinhas para impregnar bem o pó na pele. Agora vou passar à modelação do rosto. Por se tratar de uma maquilhagem inspirada na Pequena Sereia, vem-nos logo à cabeça mar, praia, e portanto eu não quero uma modelação demasiado sóbria, muito carregada. Pretendo uma modelação mais natural. Dessa forma vou apenas destacar as minhas maçãs do rosto com um bom blush. Uma das grandes tendências que já estava em voga e agora muito mais é de facto termos o blush muito bem evidenciado. Primeiro começo a fazer batidinhas por cima de toda a maçã do rosto, até cá acima às têmporas e também até ao tagros. E agora faço este movimento de vai e vem, mesmo aqui nesta zona da covinha, para fazer aquele arredondado da maçã do rosto e desta forma ajudar a que ela pareça mais preenchida e mais volumosa. Para termos um acabamento mais natural com a aplicação do blush, eu gosto de fazer assim umas batidinhas nesta parte mais interna das bochechas, como também aqui, mais ao centro do nariz. Porquê? Porque se nós só aplicarmos blush nas maçãs do rosto e esta parte ficar mais clara, mais esbranquiçada por causa da base, vai deixar um aspecto mais artificial, porque ninguém é assim naturalmente. Então, se nós viermos destacar as maçãs do rosto e darmos aqui uma coradinha nesta pele que fica naturalmente corada ao ser beijada pelo sol, desta forma conseguimos um acabamento muito mais bonito e muito mais natural. Pelo mesmo motivo, podemos fazer aqui uma varridela, mais ou menos aqui ao centro da testa e nesta zona mais superior, e não cá em baixo, junto ao início da cana do nariz. E um bocadinho aqui também no queixinho. Com o mesmo pincel com que estive a aplicar o blush, vou aplicar um bocadinho de iluminador. Mas atenção, que desta vez é mesmo só um bocadinho.
Porque outra tendência neste verão é a pele mate. Aquela pele com aspecto molhado. Essa moda acabou não por chegar ao fim, porque há sempre quem gosta e que vai sempre continuar a usar, mas é uma tendência que está a cair em desuso e a pele matificada voltou. Por isso vou mesmo só aplicar um pouquinho e à mesma, com o mesmo pincel, para ajudar a fundir melhor o meu iluminador com o blush que eu já tinha aplicado. Vou mesmo pôr aqui só um bocadinho nesta parte superior, onde faz mesmo o altinho das nossas maçãs do rosto. Vou aplicar um bocadinho também aqui nesta zona, onde nós fazemos o arqueamento da sobrancelha, porque vai ajudar a destacar. Mais uma vez, como eu quero um resultado mais natural, em vez de ir fazer toda uma definição das sobrancelhas, vou aplicar uma máscara de sobrancelha, como se fosse uma máscara de pestanas. Removo o excesso e venho aqui aplicar, como se fosse a máscara das pestanas, só que na sobrancelha. Desta forma eu vou já dar uma definiçãozinha, mas sem grandes exageros, ao mesmo tempo que dou alguma coloração ao pelo. Vê bem a diferença de aplicar somente a máscara de sobrancelhas. A sobrancelha está, vamos aos olhos. Eu hoje escolhi fazer a técnica pálpebra-luz. Pretendo criar aqui uma textura semelhante à das caudas das sereias. Para começar, vamos aplicar um tom mais pérola por toda a pálpebra do olho, até mesmo cá acima, à arcada da sobrancelha. De seguida, vou aplicar um castanho nos cantos do meu olho. Portanto, eu quero escurecer as extremidades e deixar o centro mais iluminado. Então, aplico assim nos cantinhos e só depois faço este movimento de limpa-para-brisa no meu côncavo para criar profundidade do côncavo, mas com atenção, apenas para esfumar aqui os limites que eu tinha colocado nos cantinhos, ficando mais concentrado sempre nas extremidades e bem mais difundido aqui na zona central. Repito para intensificar um pouquinho mais. E agora vou escolher um castanhinho escuro e vou fazer exatamente a mesma coisa, só que em vez de aplicar mesmo por cima do castanho claro, vou chegá-lo uns milímetrozinhos mais para trás para fazer aqui a deposição. Portanto, o objetivo é deixar sempre mais escuro do lado de fora do olho. Aqui com cuidado para não esborratar tudo. Agora vou buscar o pincel anterior e vou fundir a sombra castanha clara com a castanha escura. Olha só como é que está a ficar. Já se começa a ver aqui o efeito de pálpebra-luz, verdade? Agora vou varrer bem aqui a extremidade externa deste esfumado no sentido do final da minha sobrancelha para deixar o meu olhar mais rasgado.
esta parte está. E agora, na minha pálpebra inferior, vou fazer algo semelhante. Vou escurecer mais aqui os cantos. E com o pincelinho do castanho intermédio, aplico aqui mais ao centro e esfumo o limite externo da sombra castanha escura. Agora, vou utilizar um pigmento da Inglot que eu adoro. Este pigmento tem um efeito holográfico incrível. Vou aplicá-lo aqui, bem rente à raiz das minhas pestanas, da zona mais central do meu olho. Olha só, este azul é lindo. Portanto, deposito com batidinhas, mesmo aqui, e depois, levemente, vou subindo na direção do côncavo. Mas de modo a deixá-lo mais difuso aqui nesta zona e mais concentrado aqui junto à raiz das pestanas. Outra vez, vou buscar o meu pincel do castanho intermédio e vou fundir o azul com o castanho. Embaixo, na minha pálpebra fixa, vou fazer o mesmo. Portanto, aqui nesta zona mais central, vou depositar com batidinhas este azul. E, novamente, com o pincel do castanho intermédio, vou esfumar de modo a fundir com a sombra que tinha aplicado primeiro. E agora, para finalizar, vou buscar o pincel com que utilizei aquela sombra pérola e vou aplicar um pigmento que eu aqui tenho por cima do azul, que tem uma mistura de glitter, mas um grão muito, muito, muito fininho. Ele é quase da mesma cor, mas tem aqui uns grãozinhos dourados, prateados e azuis, todos misturadinhos, que fica só incrível. E de seguida vou buscar aqui um dourado mais frio e colocar mais concentrado, mesmo ao centro do olho e um pouquinho até cá acima, até ao côncavo. Sendo que cá em cima fica um pouquinho mais disperso, cá em baixo fica bem mais concentrado. Desta forma consigo ir buscar aquele efeito de grão de areia e a própria cor daquele amarelo mais frio, não é? Porque a areia não é mesmo amarela, a areia é um bege mais frio no fundo. Então com este pigmento eu consigo ir buscar essa textura e essas cores difundidas aqui neste azul turquesa de cauda de sereia. Com o pincel lápis vou também aplicar este tom mais claro aqui na zona central do meu olho. Novamente, com o pincel do castanho intermédio, vou aqui limpar os limites da minha pálpebra fixa e também cá em cima. A pálpebra luz está concluída. Mas para finalizar este olho, vou aplicar um lápis de olhos à prova d'água azul escuro aqui na minha linha d'água
e estou a aplicar azul escuro, porque se eu for pôr tudo em preto, depois o olhar vai ficar demasiado pesado. E vou aplicar também nos cantos, aqui na linha d'água inferior. E agora vou aplicar o meu eyeliner. Eu adoro esta caneta. Esta caneta é da Essence, é waterproof e ela não sai. É que não sai mesmo. Eu quero fazer este eyeliner mais fininho. Mais uma vez, não quero deixar a maquilhagem demasiado carregada. Portanto, vou fazê-lo mais fininho. E a cauda, como a minha pálpebra é mais descaída, não vou alongar demasiado a cauda do eyeliner. Portanto, mesmo só aqui mais pequenita, estilo mais clássico. E agora que o eyeliner está concluído, vou aplicar uma máscara de pestanas à prova d'água. A maquilhagem dos olhos está concluída. Para finalizar esta maquilhagem, vou aplicar um batom com efeito holográfico. Ele é bem metalizado e isto também é uma das tendências deste verão. Outra grande tendência que veio para ficar são os ombre lips. Passa por escurecer as extremidades dos lábios e deixar o centro do lábio mais iluminado. No fundo é como se fosse uma espécie de pálpebra luz, só que nos lábios. Então o que é que eu fiz? Peguei no pincel da sombra castanha escura, a mesma sombra que eu utilizei para fazer a minha técnica de olhos, e fiz assim umas batidinhas nos cantos do lábio e varri para o centro. Desta forma, as extremidades ficam mais escuras e o centro fica mais iluminado. E assim chegamos ao final deste vídeo, onde te ensinei a fazer uma maquilhagem inspirada no novo filme da Pequena Sereia. Estou ansiosa para saber o teu feedback dos teus resultados ao ires rever e replicar todas as técnicas que te ensinei aqui. Até à próxima!